Nos últimos anos, a área de trade marketing tem ganhado cada vez mais importância no dia a dia das empresas de bens de consumo. Mas por que isso tem acontecido e, principalmente, como atuar com excelência nessa área cada vez mais importante para as vendas no varejo acontecerem? No episódio de hoje, nós vamos receber o Diogo Alves, Head Nacional de Trade Canal do Grupo Três Corações, para bater um papo exatamente sobre isso. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas, tanto em videocast no YouTube da The Force Sales Company, quanto em podcast em mais de 10 plataformas diferentes, que levanta a régua de vocês, apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, como de costume, quero dar muitíssimo boas-vindas aqui ao Diogo, nosso convidado super especial de hoje. Como é que você está, Diogo? Animado? Olá, Rodrigo e Maurício. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme eu estar aqui com vocês hoje, falando de um tema essencial, que é trade marketing, não só para as indústrias, né, de bens de consumo, mas também para o varejo e serviços. Tá? Um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, meu caro. E agora, queria dar literalmente as boas-vindas ao Maurício, que vai ser o co-host do programa no lugar do Lewis. Como é que você está, Maurício? Está empolgado? Tô animado, feliz por estar fazendo parte dessa nova temporada aqui, esse novo momento do Raise the Bar, e espero substituir o Lewis à altura. Sem dúvida vai, sem dúvida vai. Para quem está se perguntando o que aconteceu com o Lewis, desde o começo do ano passado, 2023, ele assumiu uma empresa do grupo da The Force Sales Company que recruta todo tipo de vaga, menos vendas e marketing, que é a Easy Hire, né? E por ele não estar mais conectado com o dia a dia de profissionais de vendas e marketing, ou seja, não ser mais um headhunter de vendas e marketing, a gente decidiu que o Maurício seria a pessoa perfeita para trazer esse olhar de headhunter da área, né? E como o Maurício é diretor executivo da The Force Sales Company, ele tem embaixo dele exatamente as duas empresas que recrutam especificamente vendas e marketing, que é a For Sales, que recruta média e alta gestão, e os Seus Jobs, que é a maior empresa de recrutamento de vendedores do Brasil hoje. Então, está apresentado aqui nosso co-host 2024. Como eu trabalho já com o Maurício há quase 6 anos, né, Mali? Acho que já fez, tá fazendo 6 anos agora, aí, né? Em fevereiro. Então eu tenho certeza que a barra vai ficar tão alta quanto com o Lewis. Eu não vou falar que vai ficar mais, porque os dois são alguns dos melhores profissionais com que eu já trabalhei. Então fique por aí que o ano promete. Diogo, agora sim, para começar, conta um pouquinho sobre você e sobre a Três Corações para dar um pano de fundo para a nossa conversa. Legal, Rodrigo e Maurício. Então, assim, é importante eu trazer aqui que a minha trajetória profissional, ela começou no varejo da família, tá? Meu pai tinha um mercado na cidade de Curitiba, no Paraná. Então, ali, eu comecei a entender um pouco da importância da abordagem no ponto de venda, né? A importância da exposição das mercadorias, a importância do relacionamento com o freguês. Naquela época a gente não tinha, né, o shopper, né, você falava do consumidor, mas meu pai utilizava muito esse jargão freguês, né, as mecânicas promocionais, entendendo como é que se desenrolava esse relacionamento e toda uma operação de varejo, né. Então acho que ali começou, né, a minha paixão por marcas, por construção de marca dentro do ponto de venda e pelo trade também, tá? Em algum momento eu entendi que seria importante eu estar do outro lado da mesa, foi aí que surgiu uma grande oportunidade para eu trabalhar na indústria, vim para o grupo Três Corações, inicialmente fui back-office do time comercial em uma unidade do grupo, na filial de Curitiba, então eu dava suporte para todo o time de vendas, supervisor, gerente, no que tange indicadores da área comercial, e ali começou a minha trajetória em bens de consumo. Dali, eu fiz um trabalho mais estratégico na área comercial, fui convidado para integrar o time de inteligência de mercado, aí já na matriz, né, que a gente chama de integradora, dentro do Grupo Três Corações, que fica na cidade de São Paulo, aí dentro de inteligência de mercado eu passei por pricing, processo de vendas, pesquisa de mercado,
pude implementar o que é a área de inteligência de trade. Então, eu implementei um software de gestão e acompanhamento de operações de trade marketing dentro do grupo, onde deu uma visibilidade da operação de execução no ponto de venda e trouxe os dados para a tomada de decisão, né? Foi um divisor de águas quando a gente fala de mensuração de KPI de execução dentro da companhia. Após esse projeto, eu implementei a área de shopper marketing e gerenciamento por categoria, daí num outro momento também, né, onde a Três Corações estava buscando realizar uma abordagem mais estratégica para o varejo. A gente precisava contar uma história que estava acontecendo naquele momento em relação à categoria de café, que é um movimento muito forte de premiumização da categoria. Então, a área de gerenciamento por categoria, essa foi essa ferramenta que a Três Corações utilizou para se aproximar do varejo numa etapa, né, num nível mais estratégico, contar uma história importante acerca da categoria, estudar o shopper, o consumidor, posteriormente assumir a área de trade da companhia, né, com o objetivo de trazer essa visão de dados mais estratégica, com foco em categoria, shopper marketing, entender a importância de trabalhar os KPIs dentro da operação de execução, e agora como head de trade canal, né, onde dentro do guarda-chuva eu tenho toda uma operação de execução com mais de 2.000 promotores, 100 líderes de trade, entre supervisores de promoções, supervisores de trade, coordenadores de trade, gerentes de merchandising, justamente para apoiar toda a execução na ponta, garantir que a estratégia de marca seja replicada dentro dos canais de venda. E aí, se tratando de grupo Três Corações, qual o desafio que a gente tem no trade da companhia? Tá? Então, a Três Corações, ela é a maior indústria de cafés do Brasil, líder, né, de mercado, segundo os dados Nielsen, com mais de 30% de market share em cafés torrados e moídos. É uma companhia com mais de 30 marcas dentro do portfólio, que atua não só na categoria de café, mas é uma indústria de alimentos. Ela atua na categoria de refresco, com a marca Frisco, achocolatado, com a marca Chocolato, tem a unidade de cápsula e máquina, que é a marca 3, linha de derivados de milho em todo o Norte e Nordeste, entrou na categoria também de produtos saudáveis, através de uma joint venture com a Positive Co, e comercializa a marca Tal da Castanha, que é líder na categoria de bebidas vegetais, tá? Então, é uma empresa verticalizada, que está presente em mais de 400 mil pontos de venda, né? A sua distribuição basicamente é direta, atendendo desde o pequeno varejo, né? Passando pelo supermercado, hipermercado, atacado, né? O canal cash, todos os canais de venda, incluindo também as lojas especializadas, seja do canal verde, canal farma. A gente também tem uma BU de food service, onde a gente atende restaurantes, toda a cadeia de hotéis, padarias. Então, uma empresa que está presente em vários momentos da jornada do consumidor com as suas marcas, até por conta da capilaridade e presença que tem essa categoria nos lares. Perfeito, Diogo, muito bem. Diogo, como na nossa audiência a gente tem públicos com diferentes níveis de conhecimento sobre trade marketing, né? Alguns com o conhecimento mais avançado, outros nem tanto. Conta um pouquinho para a gente o que é trade marketing e como surgiu essa disciplina. Muito bom, Maurício. A gente não tem como conceituar trade marketing sem a gente dar como um contexto o histórico, né, que fez com que as empresas houvesse a necessidade de implementar uma área de trade, ou de se criar uma área de trade, né? Quando a gente pega ali dos anos de 1950 até o final da década de 70, qual que era o cenário que a gente tinha, tá? Brasil, Europa, Estados Unidos. Então, assim, grandes marcas consagradas sendo disputadas pelo varejista, tá? A mídia tradicional, o que é a mídia tradicional? TV, rádio, jornal, imperava naquela época. Então, os times de marketing investiam muito em publicidade, né, e tá com os produtos, tá com as inovações, com os lançamentos na TV, porque conseguiam impactar grande parte do público em massa. Havia pouca competição, o varejo detinha pouco poder, pelo contrário, muitas vezes o varejo visitava a indústria, né, para comprar os seus produtos. Naquela época, por exemplo, surgiram os grandes escritórios de representação comercial, né? Então, era um cenário muito diferente, a indústria estava muito confortável, e também, por conta desses fatores, ela não precisava e não havia necessidade de capacitar o seu time de vendas, né? E muito menos ter uma área de trade marketing, tá? Então, isso é um pouco desse cenário. Em meados da década de 90, a situação começa a mudar, muito por conta da situação econômica e política no Brasil, né? Então, o governo do Itamar Franco implementa o Plano Real, há um controle da inflação, né, e não aquela loucura que era anteriormente a implementação do plano, a estabilidade econômica, política, com isso há uma ascensão da classe média, né, por conta de um aumento de consumo. Aí
há um cenário diferente já para a indústria, onde ela vê uma necessidade de orientar o negócio dela para esse intermediário, que é o varejista, né, independente do setor, tá? E não só no consumidor final, como era anteriormente, tá? E o que são os pontos que eles caracterizam muito essa fase, tá? Então, concentração de mercado, grandes redes de varejo se estruturam, né, em grandes cadeias, tá? Então, com isso, o varejo ele começa a ganhar mais autonomia e mais poder nessa relação, tá? Surge a figura do comprador, né, do varejo, grandes contratos, verba de aniversário, desconto pontual, necessidade de ter promotor nas lojas, o chamado Media Kit, né, que é aquele enxoval de possibilidades ali para você investir dentro do varejo em termos de ponto de contato para impactar o shopper. Então, tudo isso surgiu naquela época. A mídia de massa começa a perder força, também por conta da crescente digitalização. Há uma competição das indústrias também, então há um aumento, né, em todas as categorias de produtos similares, marca própria começa a ganhar espaço também, e aí uma disputa, né, maior por espaço dentro do ponto de venda, tá? As marcas regionais também ganham mais poder, e o consumidor começa a tomar boa parte das suas decisões no ponto de venda, influenciado por alguns estímulos ali na loja, tá? Com isso, há uma necessidade de focar nos canais de distribuição, sejam eles diretos ou indiretos. Aí a gestão de canais começa a estar presente. E fazer a execução de mercado. Então, garantir a minha visibilidade, garantir o meu preço dentro da régua, realizar as promoções, garantir o sortimento adequado, né, que faça mais sentido para aquele canal. E também a gestão de grandes contas, por conta dessa estruturação das cadeias do autosserviço, que são os key accounts. Então, diante de todos esses fatores, né, surge a necessidade de uma área justamente para preencher uma lacuna, um vácuo, vamos dizer assim, entre vendas, né, que até então era focada no curto prazo, meta do dia, meta da semana, né, foco no comprador, visão micro, foco no sell-in, verbas comerciais, e o marketing, que já daí tinha, né, um foco no consumidor, uma visão de longo prazo. Então, vendas, né, executando, operacionalizando uma estratégia que foi desenhada para o marketing. E aí não havia um acerto entre essas duas áreas. Nasce o trade marketing, justamente para conectar, ser uma ponte entre marketing e vendas, né? Apesar que quando a gente olha para o setor, para a área de trade hoje, ele é muito mais que isso. Eu gosto de falar que trade é uma área de growth dentro das empresas, porque ela tem uma interface muito grande com marketing e vendas, por todo esse histórico, mas também com logística, né, com TI, com RH, porque a gente está falando de gente, capacitação, treinamento. Então, a área de trade é uma área que ela precisa ter uma visão holística e tá conectada e tendo interface com todas essas áreas dentro das grandes empresas. E Diogo, nos últimos anos, a gente veio presenciando como recrutadores dois fenômenos bastante curiosos, né? O primeiro foi a reconfiguração dos organogramas de trade marketing. E a segunda é o aglutinamento de subsistemas novos embaixo da governança da área, né? Então vou falar primeiro primeiro do primeiro item, depois do segundo. No primeiro item, a gente via aí há 10 anos atrás um agrupamento de trade com merchandising, né? E geralmente os heads de trade, eles eram nível gerencial sênior reportando à diretoria. Então era lá um gerente nacional de trade e merchandising, né? Essa área foi ganhando uma senioridade. A área de trade foi subindo no organograma da empresa, né? Foi ganhando peso, né? Então, o primeiro fator que a gente presencia como headhunter. E o segundo é que mais recentemente, de uns 3 anos para cá, a gente viu a área de trade pendurando embaixo do guarda-chuva dela temas como digital trade, ciência de dados, marketplace, integrando multicanalidades, enfim, ela absorvendo uma série de camadas novas de gestão, tanto do ponto de vista de novos reports ali embaixo, com novos nomes, como principalmente parece que gerir mais assuntos ali, né? Mais complexidade. Explica um pouco melhor quais que são as mudanças que a área tem passado hoje em dia e o que explica esses dois movimentos, né? O ganho de senioridade nas cadeiras de head e o aumento de subsistemas embaixo do trade. Legal.
Eu acho que para responder essa pergunta, Rodrigo, primeiro precisa ficar muito clara para toda a audiência o que é o trade marketing e o que não é o trade marketing, tá? Então, assim, promoção e merchandising, isso não é trade marketing, pessoal. Como você muito bem pontuou, Rodrigo, o trade, ele é oriundo, né, dessas frentes, dessas iniciativas, dessas frentes de trabalho, tá? Mas quando você olha para essa esfera, ela é operacional, ela dá apoio a vendas, tá? A área de trade, qual que é o grande objetivo dela, tá? Ela precisa executar, né, as estratégias de marketing e venda nos canais de distribuição, tá? E aí ela vai trabalhar visibilidade, vai trabalhar promoção, vai trabalhar incentivo, vai trabalhar esse relacionamento com o varejo. Então, é importante a gente deixar claro aqui que um dos principais objetivos de trade é ser essa área estratégica que conecta, né, marketing, vendas, trabalha o relacionamento com o varejo, com foco em melhorar a experiência de compra do shopper, que é quem compra, né, marcas, produtos dentro do ponto de venda. E para isso, ele vai fazer todo esse movimento de forma com planos de negócio, planos estratégicos, planos mercadológicos, tá? Isso é um ponto importante só para a gente conceituar bem trade e ficar claro aqui para as pessoas o que é o trade marketing, tá? E as ferramentas que ele tem também. E aí agora eu vou fazer a ponte com a segunda parte da tua pergunta. Por que essa área ganhou tanta importância assim dentro das organizações? Muito pelo cenário competitivo que a gente tem de mercado, tá? Então, primeiro ponto aqui, mudanças no comportamento do consumidor e do shopper, tá? Então, a gente tem novas gerações comprando, seja digitalmente ou na loja física, de formas completamente diferentes. Então, a gente entende que a área do trade, ela é uma área estratégica porque ela está conectada com o shopper e ela busca mapear a jornada de compra dele, busca entender a árvore de decisão. É uma área que ela está munida de dados estratégicos para entender todos esses comportamentos que acontecem dentro do ponto de venda. Então, essa é a primeira parte da resposta que eu quero te dar, por conta dessas mudanças no ambiente de consumo, por conta de mudança de comportamento. Segunda, o cenário de mercado mudou muito. Quando a gente olha para varejo hoje, né, a gente fala da hipersegmentação dos canais. Então, a gente tem varejos cada vez mais especializados, né, e aí a indústria precisa estar preparada para que ela desdobre todas essas ações e essa estratégia de marketing, né, e operacionalize as vendas dentro desses canais. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, os canais especializados hortifruti, por exemplo, que são lojas especializadas em produtos saudáveis. Né? Então, qual que é o portfólio que você vai trabalhar e como é que você vai realizar uma abordagem, um plano de trade para impactar o shopper nesse canal? O mesmo caso vou até sair aqui do contexto do alimentar, lojas de produtos especializados pet, por exemplo, né, para animais. Então, você precisa ter um trade, porque ali você trabalha planograma, você trabalha sortimento, você tem ações promocionais ali dentro daquela loja, e tudo isso que eu estou falando, pessoal, seja ele no ambiente físico, ou seja no digital, o trade trabalha nesses dois ambientes, né, Rodrigo? Você muito bem pontuou. E essa é uma das mudanças também que estão acontecendo, uma digitalização da forma como o consumidor compra as categorias e marcas. E a indústria precisa estar mais preparada para atender isso, o varejo também, e aí o trade vem também com esse papel, né, de conectar tudo isso e ser esse diferencial para conseguir gerar essa visibilidade, levar os produtos e entregar, né, toda a estratégia dentro do ponto de venda. Bem legal, Diogo. A gente falou até aqui sobre trade marketing de um aspecto mais estratégico, né? Um olhar bastante aéreo sobre a disciplina, né? Eu queria trazer uma pergunta agora bem do campo prático e operacional, né? A gente sabe que o trade marketing, ele não sei se começa por isso, mas precisa ter um programa de excelência no PDV, né? Ele precisa estar sendo bem executado ali para conseguir chegar nesse lugar estratégico que a gente comentou até aqui. Desse ponto de vista, tá? Para que se tenha um programa de excelência no PDV, o que a tecnologia tem ajudado? Quais são as grandes adições que a tecnologia trouxe para essa disciplina, para esse trabalho de PDV nos últimos anos e como você vê isso te ajudando no teu dia a dia? Ótima pergunta, Maurício. Quando a gente fala de programa de excelência de execução, alguns falam de loja perfeita, perfect store, fotografia de sucesso, são todos sinônimos, né? Nada mais é que o seguinte, é você endereçar toda a tua estratégia de marca, a tua estratégia de venda, dentro de um programa que direcione a execução do teu time na loja, tá? Isso é muito importante aqui pontuar. E a tecnologia, ela é um aliado essencial para isso. Quando a gente fala de operações de trade em bens de consumo, a gente está falando de grandes equipes.
Então, assim... Você falou 2.000 promotores, né? Exatamente, Maurício. Então, assim, como é que eu vou direcionar a execução desse time se eu não tiver a tecnologia como uma aliada, né? E aí a importância de você trabalhar com programas, né, de plataformas de trade marketing para você conseguir capturar dados dentro do ponto de venda, né? Você ter os dados de visitação das suas lojas. Por exemplo, quanto tempo hoje os meus promotores estão passando em loja? Quantas lojas eles estão visitando no dia, qual que é o deslocamento dele. Então, você consegue atribuir tarefas aos promotores utilizando esses softwares. Isso é importantíssimo, porque a operação tem uma escala muito grande, né? Então, se você não trabalhar com software, com tecnologia, dificilmente você consegue ser eficaz, eficiente na sua comunicação e na sua operação, tá? Então, esses softwares, eles são aliados, eles geram dados importantíssimos para a tomada de decisão. A gente implementou a primeira solução, né, de trade dentro da companhia um pouco mais de 10 anos atrás, né, e foi um divisor de águas para a execução, né, porque você só vai conseguir ter um programa de loja perfeita a partir de você tiver tecnologia para capturar os dados dentro do ponto de venda. E essa tecnologia, Maurício, ela avança cada dia mais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial como um aliado das operações de trade marketing. Nossa, Diogo, mas me dá um exemplo aqui de algo que vocês, por exemplo, estão testando na Três Corações, reconhecimento de imagem, né? Antigamente, o promotor precisava digitar, né, as informações necessárias dentro da loja, então precisava pegar uma participação, ele contava a frente, ou ele media com uma trena, né? Ele coletava um dado de ruptura e ele lançava aquilo de forma manual dentro do sistema. Hoje em dia, a partir de uma foto tirada no ponto de venda, você consegue reconhecer qual que é a participação da tua marca dentro daquela loja, porque ela reconhece os SKUs. Você consegue entender se você está com o posicionamento correto, você consegue saber se está dentro da régua de preço. São todos pilares de um programa de loja perfeita, por exemplo. E isso numa velocidade absurda, né? Em tempo real, né? Então a velocidade tanto da coleta quanto da análise do dado é em tempo real, né? Exatamente. E é, assim, um divisor de águas para a indústria. Aumenta a competitividade, torna os times mais eficientes. O nome que eu dou para isso é produtividade. Você imagina que se um promotor gasta 10, 15 minutos, 20, 30 para fazer uma pesquisa dentro da loja, você tem 2.000 promotores visitando 15.000 lojas, e se você demorar 30 segundos para tirar uma foto, qual o ganho que isso traz para a tua operação em termos de produtividade? Eu vou ter mais tempo do meu promotor focado em promover vendas, focado em execução, abordar o shopper dentro da loja, garantir o abastecimento dos produtos, aplicação do material de merchandising. Isso é muito importante, tudo isso norteia uma operação de trade. É só a ponta da cadeia, tá, Maurício? Isso é muito importante, que a gente está falando aqui muito de execução, mas é extremamente importante para que você consiga alcançar seus objetivos. O Diogo, como um recrutador que sou, né, eu não pude deixar de reparar que o teu headset, ele é o mais tecnológico dentre todos os 87 entrevistados que já passaram aqui pelo Raise the Bar. Tem alguma história, falando em tecnologia, né? Tem alguma história por trás desse headset tecnológico teu aí, ou eu viajei aqui na minha leitura? Não, tem uma história sim, Rodrigo e Maurício. Eu utilizei ele aqui mais para melhorar o áudio, enfim, a gente não tem nenhum problema, porque ele isola o barulho externo, tá? No final, eu uso ele pelo seguinte, como o papel do trade marketing é estar no ponto de venda, seja ele digital ou físico, quando eu estou no ponto de venda físico, é um ambiente de muito barulho, tem carrinho, tem criança, tem anúncio de preço, de promoção. Então, assim, com ele, eu consigo ficar focado aqui nas minhas conversas, porque um profissional de trade, ele resolve muito dos desafios, né, do seu dia a dia, dentro do ponto de venda, que é onde a mágica acontece. Por isso que eu tenho esse fone, ele isola o ruído externo e eu consigo focar na conversa que eu estou aqui com o meu interlocutor. Olha aí, agora a gente já sabe o seguinte, ó, Maurício, entrevistando heads de trade, se o cara não tiver um headset bom... Que isole o barulho externo, porque o cara não vai para a loja. Atrás do computador, não vai para lá. Nessa linha, é porque recrutador a gente precisa fazer leitura de sinais, né? Às vezes a conclusão está nos detalhes. O Diogo,
num conjunto de detalhes, né? Porque já não pode pré-julgar, né? Mas a gente soma uma coisa com a outra e vai formando conclusões preliminares ou suposições, né? Mas, o Diogo, nessa esteira de trade pé na loja, quais você diria que são as principais competências que os profissionais de trade de alta performance precisam ter hoje que não precisavam ter há 10 anos atrás, quando a área vivia num ambiente de menor competitividade no ponto de venda? Legal. Quando a gente fala de competências técnicas, tá? É muito importante que o profissional de trade, primeiro, ele goste de pessoas, de gente. Porque quando a gente fala de um ambiente de compra, a gente fala de comportamento, tá? Então, você precisa se interessar muito em comportamento de compra no ponto de venda. Precisa estudar comportamento de compra no ponto de venda, tá? Então, isso é um ponto importante. Você precisa aprender e dominar o gerenciamento por categorias, por exemplo, que é uma metodologia de gestão de negócio, tá? Que tem como objetivo desenvolver a categoria e não somente a sua marca. Mas, Diogo, por que a abordagem do gerenciamento por categoria ela é tão importante hoje? Porque o varejista ele busca um parceiro de negócio, tá? E você e o varejista têm um objetivo comum, vender mais no final. Esse é o objetivo do varejo e da indústria, quer vender mais, com mais rentabilidade. Esse é um dos principais objetivos. E o gerenciamento por categoria ele vem justamente para trabalhar esse pilar de colaboração entre indústria e varejo, que hoje é também um dos requisitos para um bom profissional da área de trade, tá? Trabalhar, por exemplo, o Joy Business Plan, né, que são as reuniões de plano de negócio. Então, qual que é o modelo de um JBP? Como você implementa um JBP na indústria, no varejo? Qual que é o formato dessa reunião de plano de negócios? Tá? Esse é um ponto importante também, background analítico, né? Então, para um bom profissional de trade hoje, ele tem esse senso crítico para os dados, né? Grandes operações demandam de grandes decisões e os dados são importantes para a tomada dessa decisão, tá? Então, Shopper Insights, que é você buscar entender comportamento de compra no ponto de venda, gerenciamento por categoria, né, entender do modelo de JBP é muito importante também, são alguns dos diferenciais de um profissional de trade. E o básico, né, o cara entender de merchandising, isso é muito importante, negociação, tá? Tudo isso norteia um bom profissional de trade. Muito bom. Diogo, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes de te fazer a pergunta, eu quero pedir para todo mundo que está nos assistindo aí para que dê o like no vídeo. Se estiver gostando, né, Rodrigo, compartilhe com todos os seus amigos que trabalham com trade marketing, que eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ajudar bastante. E já que você está fazendo um jabá aqui, Maurício, me permita completar com o seguinte. Nas próximas edições, /semanas, a gente vai divulgar 2 episódios imperdíveis que complementam muito esse raciocínio aqui de trade, que é o conteúdo sobre gestão de categorias, né, de marketing de produto e gestão de categorias com a CMO da Procter & Gamble, imperdível, e o conteúdo sobre o futuro do varejo com o Rubens Santana, um dos maiores especialistas do Brasil em trade marketing, né? Então, só complementando aqui o kit jabá, né, Maurício? Mas enfim, segue. Então é like, compartilhamento e assistir os próximos vídeos, né, Diogo? É isso aí. Diogo, para a gente que trabalha com recrutamento e seleção e principalmente focado em área de vendas e marketing, a gente transita em diferentes indústrias, conversando com profissionais de diferentes indústrias, diferentes segmentos, e a gente consegue comparar os segmentos e dentro do mercado, dentro do segmento de bens de consumo, comparando as categorias, a gente sabe e percebe nos processos seletivos que a gente faz que a categoria de cafés é uma categoria muito nervosa. É uma categoria onde tem um altíssimo giro, é uma categoria que tem um volume de vendas gigantesco, e então isso exige uma curacidade de execução de trade marketing muito grande, né? Talvez seja uma das categorias que tem a disciplina de trade marketing mais bem desenvolvida em função dessa necessidade de jamais ter ruptura, de altíssimo volume, etc. Nesse sentido, eu queria te pedir, se você já está dentro de uma categoria de produtos que é referência em execução de trade marketing, né? Aonde você busca benchmarkings, aonde você busca novas técnicas, quem que te ajuda a estar evoluindo aí quando você olha para fora da Três Corações? Legal, Maurício. Só para complementar o teu ponto, quando a gente fala da categoria de cafés, é uma categoria de 98 pontos de penetração. O que é isso? É presença nos lares. Então, de fato, é uma categoria muito robusta, está presente aí na mesa do consumidor, de grande parte dos lares aí no Brasil. E, de seria fato, demanda 98% dos lares tem café, é isso?
Correto, é isso. E talvez consumam mais de uma vez por dia, né? Então o giro é altíssimo, né? Como é que... A média do brasileiro são 3 xícaras por dia, tá? A média do brasileiro. Tá, e o próximo episódio que a gente vai gravar aqui, Maurício, vai ser o seguinte: como vivem, o que comem e o que fazem os 2% de seres humanos que não tomam café. Vou te contar um segredo aqui, Diogo. O Rodrigo toma até café frio, ele enche essa térmica de café e vai embora, cara. Eu sou completamente maluco aqui por café. Eu encho uma vez aqui para não ficar me servindo e vou tomando... Mas você sabe, Maurício Rodrigo, até fazendo um adendo aqui antes de eu responder a pergunta, de fato o café é uma paixão do brasileiro, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, e quando a gente compara com os Estados Unidos e tira o consumo de bebida café gelado, que é muito cultural, né, lá nos Estados Unidos, o Brasil é o maior consumidor de café também. Então, o brasileiro, o café está presente na rotina dele desde muito cedo, gera até lembranças nostálgicas afetivas, ali, né, do café da manhã, né, junto com a família, enfim, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com o namorado, com o esposo. Então, o café ele gera lembranças muito positivas nas pessoas. Tá? E ele vem passando por transformação. E o papel do trade também é levar para o varejo esse conhecimento, levar para o shopper. Cara, o que está acontecendo na categoria de cafés no momento? Ela está se premiumizando. Há novas formas e métodos de preparo, né? Há blends, tipos de grãos diferentes, denominação de origem. Então, hoje, até daí, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? Quando a gente fala de trade, o trade tem esse papel e essa missão também de levar o conhecimento da categoria para o varejo, para o shopper, contar essa história dentro do ponto de venda. Ele tem ferramentas para isso. Eu estou sendo super generalista aqui na minha colocação, né? O gerenciamento por categorias, na minha opinião, é uma delas, tá? Quando a gente fala de CRM, por exemplo, programas de relacionamento com o consumidor, os programas de fidelidade, é uma forma também de você contar uma história ali para aquele consumidor de cafés que ainda não conhece um café especial, impactar ele na jornada de compra, tá? Então, o papel do trade também é desenvolver categorias e trabalhar a categoria, né, numa visão mais holística, vamos falar assim. Uhum. A gente acabou emendando uma pergunta na outra, né? E acho que aí acabamos te confundindo, Diogo. Mas falando de benchmarking, então só para dar uma referência para ajudar quem está nos assistindo, aonde que esse pessoal busca conhecimento sobre trade, na tua visão? Pronto, tá. É muito importante, primeiro, você está conectado no dia a dia de um profissional de trade, você está conectado com o varejo, então ali você obtém boas referências e muito aprendizado pelo dia a dia da operação. Tá? E eu gosto de buscar referências no mercado também. Rubens Santana, cara, uma grande referência em trade marketing, historicamente falando, ele sempre pregou o conceito do trade, a importância do trade no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, de gerenciamento por categorias, a Fátima Merlin também, né, uma grande profissional, pioneira nesse tema aqui no Brasil. E é importante você estar conectado com os profissionais. Acho que esse é um dos principais pontos, né? Então, quando a gente fala de trade, né, como não são muitos profissionais que a gente tem no Brasil em bens de consumo, esses profissionais se conhecem, então tem muita troca nesse sentido, né? Então, eu tenho várias trocas com vários profissionais de outras indústrias, de bebida, do varejo, seja do alimentar, seja do farm. Então, você buscar essas conexões, esse networking, acho que ele é muito importante para o aprendizado também, sabe, Maurício e Rodrigo? E também ligar para os headhunters da For Sales, que eles sabem quem são os melhores profissionais de trade do Brasil. O Maurício, ele inaugurou os jabás aqui, eu estou dando continuidade aqui ao trabalho dele. Muito bem, muito bem. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, Diogo, sobre quais as principais tendências da área de trade marketing nos próximos anos, na tua opinião? Ou seja, o que já está afetando o dia a dia da área e o que tem pela frente aí nesse subsistema do marketing? Legal. Acho que o primeiro ponto, como eu já citei anteriormente, o uso massivo de novas tecnologias para alavancar a produtividade nos grandes times de trade, né, e com a garantia do retorno do investimento disso. Tá? Então, o uso de inteligência artificial, né, machine learning. Então, a gente já tem isso na prática acontecendo dentro do trade marketing, tá? Tecnologia é a primeira grande tendência. Segunda, né, continua sendo a estratégia de dados. Então, você qualificar a coleta de dados dentro do ponto de venda, por exemplo, integrar os dados de diferentes institutos de pesquisa, como eu falei para vocês, trade é uma área estratégica.
E como é que ela ganha protagonismo dentro da organização, dentro da indústria? A partir também do cruzamento desses dados, tá? De diferentes fontes, institutos de pesquisa. Isso é uma tendência também. A estratégia com os dados. O que você vai fazer com esses dados, tá? Comunicação com a ponta cada vez mais eficaz. Cara, isso é necessário. Em grandes... Cara, como é que eu consigo que a mensagem correta chegue a mais de 2.000 promotores? Isso é muito importante também em grandes times de trade. Você ser eficaz na sua comunicação é uma tendência. Trabalhar a cultura de execução, né? Quando a gente fala de execução no ponto de venda, não é só a responsabilidade dos times de merchandising / trade. É de marketing, é de vendas, é do RH, porque depende de uma pessoa estar ali dentro do ponto de venda, é da logística, garantindo planos de abastecimento, é de inteligência de mercado, né? Entendendo todo esse contexto dos dados e das pesquisas. Então, essa cultura de execução nada mais é que o foco no shopper, em quem está realizando a compra da categoria, em foco no consumidor, em quem consome, tá? A hipersegmentação dos canais e pontos de venda, eu até falei isso anteriormente, isso é uma tendência. Então, cada vez mais o trade, ele vai ter o desafio de trabalhar num nível mais customizado de proposta. O que eu estou querendo dizer? No passado, o marketing desenhava uma comunicação para a marca e aquilo era desdobrado para todos os canais. Cara, hoje em dia, a mesma comunicação não vai funcionar. Precisa conversar com o público daquele canal e tá conectado com a estratégia de marketing, tá? Vou abrir um parênteses aqui na minha resposta para vocês. Em 2021, a gente lançou uma campanha ali no período do inverno que tinha como um dos principais objetivos alavancar a penetração das subcategorias de café, tá? De cappuccino, de solúvel, de café com leite, de cápsula, que quando a gente compara com o torrado e moído, tem uma penetração mais baixa. A gente lançou a campanha com esse objetivo. Cara, a gente precisa alavancar a penetração. Então, na compra de X reais lá no ticket médio super baixo, o shopper já concorria uma premiação em dinheiro. Então, assim, olha a importância da gente trabalhar uma campanha conectada com o canal e conectada com a estratégia de marketing, tá? Isso tem a ver com hipersegmentação, ok? Então, esse desdobramento de uma comunicação, desdobramento de uma campanha nos diferentes canais, tá? Uma outra tendência, a experiência do shopper omnichannel, tá? Então, você precisa garantir uma experiência única, independente do canal que o shopper estiver realizando a compra. Foco em pessoas, assim, capacitação e treinamento. Eu bato muito nessa tecla, tá? Um profissional de trade, ele constantemente tem que estar treinando o seu time, capacitando o seu time, né? Porque as categorias mudam, o ambiente de varejo muda, tem uma transformação que não para de acontecer dentro do ponto de venda, e o conhecimento precisa estar, esses times precisam estar munidos de conhecimento para estar realizando o seu trabalho cada vez da melhor forma, né? A gente tem como tendência também uma integração cada vez mais sistêmica entre indústria e varejo. Como assim, Diogo? Do que você está falando? Você imagina que a indústria vai conectar com o varejo e vai ter acesso ao estoque dela. Então, hoje, né, um key account de uma indústria, ele solicita o estoque do varejista, né? Ou via algumas ferramentas, ele tem essas informações. Vai chegar um momento que isso não vai acontecer. A indústria vai estar conectada com o varejo, e em tempo real a indústria vai saber qual que é o meu nível de estoque dentro do varejista, como é que está o giro dos meus produtos, como é que está o meu nível de parâmetro nível loja em tempo real, tá? Então, essa integração é algo que vai acontecer e uma tendência. E com isso, há uma necessidade ainda maior de planos integrados, né, entre indústria e varejo. A gente não pode olhar somente para o nosso umbigo. De fato, a gente precisa ter uma visão sistêmica com foco no shopper, foco no consumidor, para a gente conseguir cumprir os nossos objetivos. Essas são algumas das tendências, sem esquecer do ESG, tá? Isso também hoje é uma realidade dentro do trade, mas, Diogo, como isso se desenrola dentro do trade, esse pilar, né, de sustentabilidade, através de logística reversa, por exemplo, de materiais de ponto de venda, materiais com material reciclado. Então, o trade também está adotando, né, essa cultura de sustentabilidade dentro da sua operação, preocupado com o meio ambiente, isso também é uma tendência hoje de mercado. Muito interessante. Quer dizer, alguns temas já antigos da área de trade que permanecem relevantes, que são temas de governança geral da área, e outros novos, né, como a IA, e os omnichannel e outras questões que ou surgiram ou estão ganhando força, né, nesses próximos anos,
por vir. Para finalizar, Rodrigo, até só complementando aqui a minha resposta, de fato, né, quando a gente fala da IA, por exemplo, tem um outro aspecto que ela vai contribuir muito, roteirização de promotores no ponto de venda. Né? Então, é um desafio enorme você roteirizar 2.000 promotores e você ter a rota mais produtiva possível, com o menor deslocamento em quilômetros, porque envolve combustível, o melhor tempo de deslocamento, porque eu tenho que garantir mais tempo dentro do ponto de venda. Então, entra a IA que cruza N dados, né, para justamente sugerir o melhor nível de roteirização. 2.000 então, promotores em quantos pontos de venda? 6.000, né? Você falou, não é? 2.000 promotores em quantos pontos? 15.000 pontos de venda. 15.000. Que em visitas, né? Porque a gente tem pontos de venda que são visitados mais de uma vez na semana, na quinzena, no mês, etc. São mais de 90.000 visitas. Então, olha a massa de dados que isso gera, né, e o desafio que você tem para tocar toda a sua operação. E como você falou, né, olhando do ponto de vista de margem, como a gente otimiza, claro, sem diminuir serviço na ponta, né, no PDV, mas como a gente otimiza esse recurso da empresa para fazer o trabalho da melhor forma possível, né, o melhor encaixe possível. Vocês estão perdendo, tem um argumento aí pro JBP de vocês que é o seguinte, se você parar para pensar, cada promotor de venda deve comprar pelo menos uns R$10 por mês aí nos pontos de venda, certo, Maurício? Vamos fazer uma dedução. Não sei, o Diogo vai dizer melhor. A gente tá falando aí de, por visita ali, o cara compra uma balinha, compra um chiclete. Cara, você pode incluir no teu JBP o consumo dessas 90.000 visitas, né, cara? Entendeu? Você tá entregando... Cliente gira, é o que o shopping faz com os varejistas no shopping, não é? O aluguel gera fluxo. Então, olha aí, pode incluir no JBP o número de visita ali, o pessoal, os promotores consumindo nas lojas, né? Mas você sabe, Maurício, no final, assim, a tecnologia ela é meio, né? Ela não é fim. Eu preciso otimizar uma operação e entregar o melhor nível de serviço no menor custo de servir. Né? Então, é importante o trade olhar para isso. Qual que é o custo de servir que eu tenho dentro dos canais? Então, é por isso também que o trade é cada vez mais estratégico dentro das indústrias. Ele está com mais funções, ele está olhando o ponto de venda de uma maneira mais holística, mais abrangente, trabalhando todos os canais, sejam eles físicos ou digitais, e garantindo o ROI. Isso é muito importante. Tem que olhar para retorno sobre investimento também, porque o investimento é muito alto. Cada visita tem um custo, a gente já tem todo o investimento dentro do varejo, tem contrato, tem desconto pontual, né? E o trade, ele trabalha também muito para equalizar, né, toda essa conta. Muito bem, muito bem. Diogo, para finalizar, qual seria a tua uma dica que você daria para profissionais de trade que estão nos ouvindo conseguirem ir para o nível excelente de atuação na área? Se você escolher uma coisa, o que você daria de dica final aqui para a nossa audiência? Nossa, Rodrigo, você me colocou numa saia justa, porque tem pelo menos umas 5 coisas que eu falaria, mas eu vou trazer uma, tá? No final, a indústria e varejo tem como um dos principais objetivos entregar a melhor experiência de compra no ponto de venda, gerar a satisfação do shopper para que haja sellout, tá? Então, é você entender de comportamento de compra no ponto de venda. Pronto, acho que é isso que é importante. Entenda quem é o seu shopper, qual que é o perfil de compra dele, né? Quantas vezes ele compra a sua categoria, qual que é o ticket médio, né? Como é que é o comportamento de compra dentro do ponto de venda, quanto tempo ele passa interagindo com a sua categoria. Tudo isso vai gerar insights para marketing, para vendas, para logística, para todas as áreas da empresa. Então, acho que entender de gente, de comportamento, seria uma das principais dicas que eu daria. Eu queria dar mais, a língua está perfilhando, mas eu vou ficar nessa então. Se você fosse escrever um livro no final da carreira, Diogo, você tinha que escrever, eu vou te dar uma sugestão de título, De Freguês a Shopper, tudo que aprendi nos X anos de mercado. Caramba. Começando lá, o freguês do teu pai. É verdade. Uma coautoria com o Rubens Santana, uma dobradinha para fazer o livro. Grande parceiro aí. Com certeza, pessoal. Show. Mas, Diogo, eu não sou de trade, mas fez muito sentido ser esta uma dica, porque ela perpassa tudo, né? Ela ajuda em todos os pontos que você trouxe ali na questão das tendências, né? Então, acho que você acertou em cheio ali, viu? Meu amigo, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo.
tá aqui conosco. Para vocês que estão aí vendo o episódio bonitinho, todo mundo arrumadinho aqui, é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio, porque na primeira faltou luz aqui do nada. Então a gente perdeu todo o conteúdo e teve que regravar. Então o Diogo ajustou a agenda dele para conseguir encaixar no mesmo dia aqui, a gente não perdeu o estúdio. Então queria te dar um agradecimento em dobro aqui, né, pelo teu tempo 2 vezes. Hoje pela manhã, que a luz acabou, e agora final do dia, noite, diríamos, né? Então muito obrigado em nome de toda a audiência aqui do Raise the Bar. Obrigado ao Maurício também e a todos vocês que estão acompanhando até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.